boa tarde. A informação é a alma do negócio. O ditado popular geralmente é usado para se referir a uma boa oportunidade, mas também é adequado quando se fala em direito do consumidor. Estar bem informado sobre o que pode e o que não pode numa relação de consumo é fundamental para evitar prejuízos e aborrecimentos. Eu sou Rafaela Vivas e hoje, Dia Mundial do Consumidor, vamos aproveitar a data para falar sobre o assunto. Agora vamos conferir outros destaques do dia. Pela primeira vez, Supremo Tribunal Federal forma maioria para absolver um dos réus dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. Acusados de matar congolês no Rio de Janeiro vão a júri popular. Superior Tribunal de Justiça decide que tarifa de uso e de distribuição de energia elétrica integram base de cálculo do ICMS sobre energia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, levantou o sigilo dos depoimentos prestados à autoridade policial por 27 pessoas no inquérito que apura a suposta tentativa de golpe de Estado. Entre eles, do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e dos generais Braga Neto e Augusto Heleno. Bom, segundo o ministro Alexandre de Moraes, a decisão de liberar o sigilo foi por causa de inúmeras publicações jornalísticas com informações incompletas sobre os depoimentos prestados. E pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para absolver um dos acusados pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. A narração é de Rocine Gomes. O julgamento em plenário virtual começou no dia 8 e termina hoje. Pelos votos apresentados, já foi formada a maioria para absolver Geraldo Felipe da Silva, preso pela Polícia Militar do Distrito Federal no dia do atentado. Ele alegou que vive em situação de rua e negou participação nos ataques. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pela absolvição e foi seguido pela maioria dos magistrados. Essa é a primeira acusação rejeitada no Supremo. No voto, Moraes afirmou que não há provas de que o denunciado tenha integrado a associação criminosa, seja se amotinando no acampamento erguido próximo ao quartel-general do Exército, seja de outro modo, contribuindo para a execução ou incitação dos crimes. Ao todo, o STF já condenou mais de 130 acusados, com penas que variam de 11 a 17 anos de prisão, pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal revogou a prisão preventiva de Edson Figueiredo Menezes, ex-presidente do Banco Prosper. Ele é investigado pela Operação Golias, que apura irregularidades em contratos do Estado do Rio de Janeiro com a instituição. As informações com Evne Araújo. O julgamento foi realizado no plenário virtual da Corte. A segunda turma decidiu que a decretação da prisão preventiva de Edson Figueiredo Menezes, ex-presidente do Banco Prosper, na Operação Golias, foi ilegal. A medida havia sido imposta pelo juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, sob o fundamento de que o acusado teria participado de um esquema de desvio de recursos do Estado do Rio de Janeiro. Os ministros entenderam que o decreto de prisão se baseou apenas na palavra de um réu que fechou acordo de colaboração premiada sem provas. Segundo ele, Edson Figueiredo Menezes teria repassado propina a Sérgio Cabral, então governador do Rio, para fechar contratos públicos. O colegiado considerou que o relato do delator era vago e apresentava inconsistências. Essas falhas esvaziariam a credibilidade do depoimento e, por isso, seria esperado que o juiz exigisse a apresentação de evidências concretas. Além disso, a segunda turma entendeu que a restrição de liberdade não era necessária, porque a instrução criminal poderia ser resguardada por medidas cautelares alternativas à prisão.
Por esses motivos, por maioria de votos, os ministros declararam a ilegalidade da prisão, mas mantiveram a proibição do acusado de manter contato com os demais investigados. Os acusados de espancar o congolês Moise Kabagambi até a morte no Rio de Janeiro vão à júri popular. Anderson Arcoverde tem os detalhes. A decisão é do juízo da primeira vara criminal do Rio de Janeiro. O julgamento ainda não tem data marcada. Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime foi por motivo fútil e praticado por 3 homens com emprego de meio cruel. Moise Kabagambi foi assassinado na noite de 24 de janeiro de 2022, num quiosque da Barra da Tijuca. Após uma discussão, ele foi derrubado e imobilizado por um dos agressores. Em seguida, passou a receber tapas, chutes e golpes de bastão. Após as agressões, o congolês foi amarrado e não resistiu. A primeira vara criminal manteve a prisão preventiva dos réus para proteger as testemunhas que serão ouvidas no julgamento. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a ocorrência de assédio e de violência sexual praticados por um supervisor de um frigorífico do Paraná contra uma empregada. O colegiado entendeu que a empresa foi omissa em apurar a conduta do funcionário acusado de também assediar outras trabalhadoras. Bom, na decisão foi aplicado o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça. Daniel Vasques tem os detalhes. A violência sexual ocorreu quando a trabalhadora retornava para casa depois de perder o transporte fornecido pelo frigorífico. Na ação trabalhista, ela contou que os casos de assédio começaram logo após ter sido contratada e que no dia do estupro trabalhou além do horário habitual por ordem do supervisor. Enquanto esperava uma carona, o homem a abordou sob xingamentos e a forçou a entrar no carro dele. De lá, ele a levou para um motel, onde teria consumado o estupro. Após a violência sofrida, a trabalhadora relatou que procurou o setor de recursos humanos da empresa, mas que foi aconselhada a não registrar o boletim de ocorrência. Ela passou então a sofrer de estresse pós-traumático e transtorno depressivo. E depois de ter ficado afastada do emprego por aproximadamente 7 meses, resolveu pedir demissão. A perícia médica constatou que o estresse pós-traumático e a depressão tiveram origem a partir de um trauma. Uma testemunha afirmou que existiam relatos de outros casos de assédio sexual cometidos pelo supervisor contra empregadas da empresa. Em primeiro grau, o entendimento foi que o frigorífico foi omisso ao não fiscalizar o ambiente profissional e ao deixar de adotar providências em relação ao supervisor denunciado por assédio. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná concluiu que existiam elementos capazes de comprovar o assédio, mas não o estupro, uma vez que não foi aberto inquérito ou processo penal para análise do caso. Por isso, reverteu o entendimento sobre a rescisão decorrente de culpa do empregador. O relator do recurso da trabalhadora na 7ª turma do TST, ministro Agra Belmonte, entendeu que os fatos narrados revelam conduta omissiva por parte da empresa, que não averiguou a ocorrência de assédio sexual. Segundo o ministro, a ausência de processo penal não é fato estranho a situações como essa. Isso porque grande parte das vítimas sente medo de expor a agressão sofrida e de enfrentar represálias. O ministro destacou o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça. O documento ressalta que os indícios e o depoimento da vítima ganham especial relevância em casos de assédio e violência sexual no ambiente de trabalho. Conforme o ministro, o dano sofrido pela vítima, a culpa da empregadora e o nexo causal com o trabalho desempenhado são requisitos que justificam a responsabilização da empresa e a necessidade de reparação civil. Assim, de forma unânime, a 7ª turma determinou que o frigorífico indenize a trabalhadora em 100 salários mínimos por dano moral, o equivalente a R$ 132 mil, e em R$ 6 mil por dano patrimonial. Também foi restabelecida a nulidade do pedido de demissão, com o reconhecimento de culpa da empresa, a chamada rescisão indireta. Os ministros determinaram ainda a expedição de ofício ao Ministério Público do Trabalho para a apuração e demais providências, tendo em vista a gravidade das irregularidades constatadas no ambiente de trabalho. Não cabe mais recurso. Em instantes, neste 15 de março, Dia Mundial do Consumidor,
Vamos falar da importância de ficar bem informado quanto aos seus direitos. É daqui a pouquinho, voltamos já. Hoje, 15 de março, é o Dia Mundial do Consumidor. O comércio aproveita a data para dar descontos nas vendas, mas o cliente tem que ficar atento para não cair em práticas abusivas. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A data surgiu nos Estados Unidos em 1962 como uma oportunidade de movimentar o comércio com promoções. Mas hoje a reclamação é que nem sempre as ofertas são reais. O pessoal meio que desconfia mesmo de, eles aumentam para depois abaixar e fazer uma certa promoção. Eu procuro sempre pesquisar, né? Eu vou em umas lojas que eu vejo, eu pesquiso na internet também as lojas que têm melhores preços. Então, assim, eu vou às que são mais acessíveis. Eles falam que o preço cai um pouquinho mais nem sempre. Eu acho que não é verdade os preços. Para acabar com práticas abusivas como essa, foi criado em 1990 o Código de Defesa do Consumidor, um conjunto de normas para disciplinar as relações de consumo e garantir os direitos do cidadão. O CDC estabelece diretrizes e garantias que asseguram transparência, qualidade e segurança nos produtos e serviços. Mas, às vezes, é preciso recorrer ao PROCON, órgão criado com o CDC, para garantir o cumprimento das regras. Foi o que aconteceu com este policial militar. Ele se sentiu prejudicado com a falha de prestação de serviço de uma empresa de telefonia. Eu tentei cancelar o produto, mas a empresa, se valendo, né, de ser grande, né, tentou meio que me obrigar, me cobrando uma taxa muito cara de rescisão contratual. Aí, através do PROCON, eu consegui. A Rosângela comprou um liquidificador com defeito. Tentou trocar e não conseguiu. Um prejuízo de R$ 270. Quebrou uma beiradinha e aquele coisa de dentro, teve um problema na borrachinha dentro, né? Mas eu acho que não dava jeito, aí eu nem fui lá, mas eles não quiseram trocar. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é responsabilidade dos fornecedores oferecer um produto ou serviço de qualidade. E passadas 3 décadas, foram necessárias atualizações, como leis que disciplinam o comércio eletrônico, garantindo, por exemplo, o direito de arrependimento, que é quando se pode desistir da compra pela internet em até 7 dias. E a Justiça vem garantindo outros direitos, como, por exemplo, nos contratos com planos de saúde e na proteção de crédito para evitar o superendividamento do consumidor. E agora a gente continua falando sobre o Dia Mundial do Consumidor. Aqui ao meu lado, a diretora da Comissão Permanente de Acesso à Justiça do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, doutora Simone Magalhães. Seja muito bem-vinda. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Rafa. Muito obrigada. Uma felicidade estar aqui falando desse dia tão especial para os consumidores. Prazer é nosso. Bom, explica para a gente. O direito do consumidor já é previsto via CDC há muitos anos, já há 3 décadas. Está na Constituição Federal também. A senhora acredita que leis não faltam e o consumidor, aos poucos, ele vai se tornando mais conhecedor do que pode e o que não pode, mais ciente dos seus direitos? Sem sombra de dúvidas. Nós temos um Código de Defesa do Consumidor que é uma referência para vários outros países no mundo. Então, a nossa legislação, ela consegue, sim, promover essa defesa do consumidor. Infelizmente, na prática, a questão de efetividade, nós precisamos ainda avançar. E a gente vai avançar, claro, quando o consumidor estiver mais ciência dos seus direitos e também as empresas, os fornecedores, ciências dos seus deveres. Doutora Simone, quais são os principais avanços na avaliação da senhora nos últimos anos? Olha, tivemos muitos avanços, né? Quando a gente pensa nessa relação de consumo, essa relação entre fornecedor e o consumidor, algo essencial é direito básico à informação. Afinal de contas, é a partir da informação que a gente conhece aquele produto, aquele serviço que está disponível ali no mercado. É a partir da informação que a gente consegue fazer comparação de preços, formas de pagamento, entender se aquele produto ou serviço é realmente o melhor
para nós ou nossa família, ou seja, informação está ligado aí à liberdade de escolha, à segurança de proteção à vida, à própria saúde do consumidor. Então, na avaliação da senhora, as empresas ainda pecam um pouco nessa questão da informação clara e objetiva. Informação clara, porque às vezes eles colocam lá, a gente não compreende, são termos técnicos, por exemplo, né? Não, interessante você tocar nesse ponto, porque a informação, ela é qualificada pelo Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, ela precisa realmente ser clara e adequada, ela precisa atingir aquele objetivo de informar o consumidor sobre todos aqueles elementos essenciais que estão previstos no Código de Defesa do Consumidor, né? Não basta dizer, o consumidor sabia disso. Não, realmente é necessário explicar para o consumidor. A informação, ela só se torna clara e adequada quando o consumidor consegue compreender realmente, né, esses elementos ligados àquele produto ou àquele serviço que ele está prestes ali a adquirir ou que já está na sua casa e está sendo ali com o tempo utilizado. Doutora Simone, a publicidade nas redes hoje é um desafio para os operadores do direito, inclusive, porque eu me refiro a alguns influenciadores que não deixam claro que tal produto é de fato ali, ele está sendo oferecido como uma propaganda. Então o consumidor fica ali, será que ele está usando aquilo no dia a dia? Isso ocorre com frequência? Um dos grandes desafios que nós temos atualmente, Rafa, é justamente essa questão da publicidade nas redes sociais. Por quê? Porque nós temos parâmetros definidos pelo Código de Defesa do Consumidor, são princípios. E o primeiro deles é justamente o princípio da identificação da mensagem publicitária, ou seja, o consumidor, ele precisa saber que ele está diante de uma publicidade. Por quê? Porque ele recebe aquela mensagem já preparado, ele sabe que é uma publicidade, ele sabe que a intenção da empresa é vender para ele aquele produto ou aquele serviço. Mas cada vez mais se torna comum os influenciadores digitais divulgar produtos e serviços. E o primeiro elemento que, em geral, é descumprido é justamente esse princípio da identificação da mensagem publicitária. Ou seja, o influenciador apresenta aquele produto ou aquele serviço como se fosse algo do seu cotidiano, sem deixar claro para o consumidor que aquilo é uma publicidade. Então, é um ponto realmente que nós precisamos ainda de muita conscientização, né? Porque, afinal de contas, aquele influenciador, ele está num papel ali e, logicamente, ele tem uma responsabilidade legal em relação ao consumidor. Opa, então é ele, usei um produto que não prestou ou não ofereceu ali, não alcançou o objetivo, né? Tendo uma propaganda clara ou não, eu vou acionar quem? Aquele influenciador que me enganou? Ou a empresa, a plataforma, como é que fica? Bom, em geral, o consumidor ele vai acionar aquela empresa, pode ser o fabricante, pode ser o comerciante, mas cada vez mais se discute essa responsabilidade do influenciador digital, né? E nós já temos aí, né, nós estamos avançando nesse entendimento de que eles têm sim a responsabilidade, dessa maneira ele pode responder por danos causados ao consumidor, mas isso vai depender muito do caso concreto, então é importantíssimo que esses influenciadores, eles tenham essa ciência, esse papel, né, eles estão influenciando a tomada de decisão de outras pessoas que são consumidores. Tem que ter responsabilidade, né? Doutora Simone, para a gente finalizar, Dia Nacional do Consumidor, tem muita gente que está aí procurando aquela promoção nas redes. Dá uma dica para quem quer comprar, mas sem ter dor de cabeça. E conseguir, de fato, uma promoção verdadeira. Não, pois é. O consumidor, ele tem muitas ferramentas que nós não tínhamos antes. Internet, por exemplo. Então, é sempre recomendável. Se quer comprar alguma coisa, haja por impulso. Pesquise antes, vá acompanhando aquele produto para saber se aquela promoção que está ali disponível hoje no Dia Mundial do Consumidor ou na Semana do Consumidor, se aquilo realmente é uma promoção ou se é uma publicidade enganosa. Parece óbvio, né? Mas é bom ficar de olho e não comprar por impulso. Dica preciosa. Doutora Simone, muito obrigada mais uma vez. Boa tarde, viu? Eu é que agradeço. Uma felicidade estar aqui. Felicidade é nossa. Prazer enorme. Tchau, tchau. No próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça decide que tarifa de uso e de distribuição de energia elétrica integram base de cálculo do ICMS sobre energia. A gente volta em instantes, voltamos já.
Justiça de São Paulo negou o pedido do Ministério Público para a demolição total da mansão que era do estilista e apresentador Clodovil Hernandes. A casa, com vista para o mar, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, foi avaliada em R$1.600.000 e arrematada em um leilão há 6 anos. Mas a casa continua fechada desde a morte de Clodovil em 2009. Bom, esse imóvel é objeto de uma ação do Ministério Público porque teria sido construído em uma área de preservação ambiental. Parte da mansão foi demolida por ordem da Justiça, mas em 2021 o Ministério Público pediu a demolição total, alegando que houve erro na hora de definir a área invadida. O juiz Luiz Fernando Nishi afirmou que eventual erro na delimitação da área não autoriza a reabertura da fase probatória após o trânsito em julgado, ou seja, quando não há mais possibilidade de recursos ou de intervenção naquele processo. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que tarifas de uso e de distribuição integram a base de cálculo para a cobrança do ICMS sobre energia elétrica. Acompanhe os detalhes com a repórter Marina Campos. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 986, o colegiado, por unanimidade, definiu: devem ser incluídas na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS de energia elétrica, a tarifa de uso do Sistema de Distribuição, TUSD, e a tarifa de uso do Sistema de Transmissão, TUST, nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final, seja ele livre, aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia, ou cativo, os contribuintes que não possuem tal escolha. Após a definição do tema, o colegiado decidiu modular os efeitos da decisão, estabelecendo como marco o dia 27 de março de 2017, data de publicação do acórdão do julgamento na primeira turma de um recurso especial, tendo em vista que, até esse momento, a orientação das turmas de direito público do STJ era favorável aos contribuintes. Dessa forma, estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, para que, independentemente de depósito judicial, eles recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo. Mesmo nesses casos, esses contribuintes deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do tema repetitivo 986. Para o procurador do Estado do Paraná e doutor em Direito Tributário, Elton Kramer, a decisão pôs fim a uma disputa entre consumidores e o Estado. Esse tema aí tem grande repercussão na arrecadação estadual e também repercute no pagamento, no preço final da energia elétrica pelo consumidor. Isso aí é uma verdadeira novela, onde tinha juízes que entendiam que a TUSD e a TUST compunham a base de cálculo e outros juízes que entendiam que não. E isso é fundamental para você saber o preço final da energia elétrica. Mas o procurador explica que a modulação não beneficia todos os contribuintes. Primeira situação: quem não ajuizou a ação, então não seria beneficiado pela modulação. Segunda situação, onde você tem ação ajuizada, mas não tem uma tutela antecipada ou qualquer tipo de liminar garantindo o direito de não pagamento. E última exceção, ainda que você tenha a liminar concedida em ação judicial, mas essa liminar estaria condicionada a um depósito judicial. Então, essas 3 situações estariam fora da modulação dos efeitos. O relator dos recursos especiais, ministro Herman Benjamin, considerou incorreto concluir que, com a apuração do efetivo consumo de energia elétrica, não integram o valor da operação e, portanto, ficariam de fora da base de cálculo do ICMS os encargos relacionados com as etapas anteriores necessárias ao fornecimento, à transmissão e à distribuição. Para o relator, só seria possível afastar os encargos incidentes nas etapas intermediárias do sistema de fornecimento de energia elétrica
se o consumidor final pudesse comprar o recurso diretamente das usinas produtoras, sem a utilização das redes interconectadas de transmissão e de distribuição de energia. Como o julgamento foi realizado sob o sistema dos repetitivos, a tese deve ser aplicada em processos idênticos em trâmite nos tribunais de todo o país. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, ótima tarde e excelente fim de semana. Tchau, tchau.